O nosso projeto de odontologia, também como projeto de teleenfermagem e de telemedicina, ele desenvolve duas linhas de ação. Uma que são as webconferências e a outra que são as teleconsultorias. Na Faculdade de Odontologia da UFMG, nós desenvolvemos então a teleeducação e a teleassistência. Eu diria que a teleeducação ela se dá principalmente por meio das webconferências. E a teleassistência, eu acho que muito uma particularidade das teleconsultorias. As webconferências, no projeto da Rede Nacional, nós temos uma exposição teórica, né, feita por um professor ou por um aluno de pós-graduação que fez uma pesquisa relevante para o SUS, e depois a gente faz uma discussão online com os profissionais que estão conectados naquela webconferência. No projeto que a gente tinha inicialmente na prefeitura, a webconferência era um pouquinho diferente e ela tinha uma coisa que era muito interessante, porque além da exposição do professor, ela tinha a exposição também de um profissional da Rede Municipal de Saúde de Belo Horizonte que tinha uma experiência relevante. Então, os dois eram expositores, tanto o professor da UFMG como esse profissional da rede que tinha experiência relevante. Depois da exposição de ambos, abria-se a discussão online. Temas e docentes. Então, na última webconferência do semestre, os profissionais de saúde bucal da atenção primária avaliam as webconferências realizadas e sugerem os temas para o próximo semestre. Essa metodologia é muito importante, pois os temas são oriundos dos problemas enfrentados no cotidiano dos serviços. Feito isso, selecionados os temas, a coordenação do projeto analisa quais foram os temas mais votados e elabora um cronograma, né? Isso é feito também na teleodontologia, na teleenfermagem e na telemedicina. E a gente, então, produz esse cartaz das webconferências que é distribuído sempre no início do semestre. Então, se alguém quiser saber qual é a programação do projeto durante todo o semestre, é só ele entrar no site do projeto, que ele, então, tem todo o cronograma das webconferências. As teleconsultorias, pelo projeto nacional, elas podem ser online e offline. No caso da odontologia, as nossas teleconsultorias são offline. Por quê? A importância de uma conferência online é se você tem um problema de saúde agudo que precisa resolver imediatamente, um caso de morte, um caso do infarto, como é o caso desenvolvido do eletrocardiograma no Hospital das Clínicas, que você tem um plantão 24 horas. Então, chegou um paciente infartando lá na unidade básica, na hora, o profissional do PSF faz o eletrocardiograma, manda para o plantão do Hospital das Clínicas, tem o cardiologista de plantão, faz o laudo, faz o diagnóstico, retorna para o profissional do PSF lá do município com os cuidados imediatos, os cuidados mediatos, a medicação que tem que ser prescrita e tudo mais. No caso da odontologia, nós não temos casos de risco de morte. Então, isso não justifica, até pelo custo e pela infraestrutura que você tem que ter para fazer uma teleconsultoria online, não se justifica fazer teleconsultoria online na odontologia. Então, nós temos 7 especialistas cadastrados como teleconsultores permanentes nas áreas de patologia, cirurgia, endodontia, quer dizer, endodontia é aquela área que só faz canal, periodontia, que cuida de gengiva e osso, odontopediatria, dentística, que cuida das restaurações, aquelas que são feitas no próprio consultório, que não dependem de laboratório, né? Que são arroz com feijão da odontologia, principalmente no SUS,
E a ortodontia, né, que é a parte da correção da posição dos dentes por meio de aparelhos. Aqui eu vou mostrar alguns casos para vocês e uma reflexão, né, da nossa trajetória. Então, os casos clínicos que nos chegam, por exemplo, esse paciente, vocês podem observar que ali próximo dos dedos, né, do profissional que segura com uma luva, tem uma lesão. Então, esse paciente, ele usava dentadura e ele tinha essa lesão. Então, o tipo de dúvida do profissional lá do PSF é: eu preciso remover a dentadura desse paciente? Eu preciso tirar essa lesão fora? Essa lesão pode ser cancerizável? Então, esse tipo de questão é uma preocupação para o profissional que está lá na ponta. Esse caso aqui foi um caso muito interessante. Na época, eu era a reguladora das teleconsultorias. Então, a coordenação do projeto que fica lá na medicina, ela me enviava as demandas da teleconsultoria e eu buscava um especialista. Nessa época, nós não tínhamos especialistas permanentes e eu, então, buscava um especialista para responder. Olhem, uma gengiva saudável, ela é cor de rosa claro, tem a característica, assim, como se fosse uma casca de laranja com uns furinhos. Então, essa gengiva, em parte dela, ela se apresenta saudável. No entanto, nessa parte entre os dentes, que a gente chama de papila gengival, vocês podem ver que está bastante vermelha e o paciente tinha muita dor. Então, nesse momento, a minha primeira escolha foi mandar esse caso para um periodontista, que é quem entende de gengiva e de osso. E ele me respondeu dizendo que os dados que a gente dispunha eram insuficientes para ele levantar uma hipótese diagnóstica e fazer uma orientação para o solicitante. Bom, eu não fiquei satisfeita porque era caso de dor e tudo mais, resolvi mandar para um patologista. E a minha escolha foi muito feliz, porque eu escolhi um patologista cujo objeto de estudo dele no doutorado tinha sido a gengivite HIV. Né? E na gengivite HIV, como vocês sabem, você tem uma baixa da imunidade, então você tem uma gengiva toda inflamada. E ele me respondeu: olha, esse caso sugere um problema ligado à defesa imunológica desse paciente. Nós precisamos de maiores confirmações, porque não basta uma intervenção clínica. Esse paciente tem que usar medicamento de uso sistêmico e às vezes até prolongado. Bom, isso foi uma coisa muito curiosa para mim. E nessa época eu era reguladora. Quando eu era reguladora, eu tinha essa possibilidade. Um respondeu, eu não gostei da resposta, eu mando para outro, mas tinha um problema. À medida que a demanda aumentava, o tempo de resposta também aumentava. E isso fez com que a gente, né, assim como a enfermagem já havia feito e a medicina também, que a gente passasse então a cadastrar teleconsultores permanentes no projeto de teleodontologia. Esse outro caso também é um paciente que usava dentadura, ele era fumante, a língua dele, vocês podem ver que ela está manchada, né, de cinza, meio marrom, né, que é uma língua saburrosa, né, isso aí é a nicotina que impregna, e ali o que a gente chama de rebordo, nessa parte onde a dentadura apoia e no céu da boca dele, tinha umas manchas esbranquiçadas. E manchas esbranquiçadas para nós são preocupantes. Podem ser indícios de um câncer bucal. Então, isso é muito complicado. E a área de patologia
é uma área muito complexa para os dentistas. Por quê? Vocês todos que são da saúde, que estão assistindo essa aula, né? Sabe, por exemplo, que para fazer um diagnóstico, muitas vezes você precisa de exames complementares, você precisa de uma biópsia, você precisa de um resultado de um anátomo patológico, né? Você precisa de saber a história dessa lesão, quanto tempo ela surgiu, né? O paciente tem dor com essa lesão, não tem, ela cicatriza, ela nunca cicatrizou. Então, esses desafios estão colocados não só para os dentistas do PSF da atenção primária, mas estão colocadas para os dentistas como um todo. E o nosso objeto aqui de interesse são o nosso público-alvo, os dentistas da atenção primária.